Olá, sejam muito bem-vindos, espero que estejam todos muito bem. O ano passado eu fiz uma estante e uma bancada de estudo para os meus sobrinhos na casa da minha irmã. E eu fiquei devendo 3 prateleiras, acabei não fazendo naquele momento e eu vou fazer essas prateleiras agora. Então vou dar algumas dicas aí para vocês interessantes. Primeiro eu preciso fatiar aqui o compensado para fazer as prateleiras, são 2 prateleiras de 30 centímetros e uma de 20. E elas vão ter a espessura de 30 milímetros, ou seja, dois compensados de 15. Então eu vou mostrar como cortar, como você fazer cortes repetitivos usando um gabarito e depois 2 formas de pendurar essas prateleiras na parede, uma com a ferragem invisível e uma outra que eu vou usar uma mão francesa de uma outra forma. E aí vocês vão acompanhar. Antes de continuar, eu só quero pedir para vocês passarem lá no nosso site, oficinadecasa.com.br, porque a gente está lá com um pacote show de bola para você fazer parte aqui da nossa família Oficina de Casa. São 3 dos nossos cursos com mais de 70% de desconto. Então vai lá conferir, vem fazer parte dessa comunidade. É muito legal. A gente tem um grupo de WhatsApp onde existe uma troca muito grande entre os alunos e comigo e com o Ney. Esse grupo é um grupo para tirar dúvidas e o pessoal vai compartilhando os projetos que vão fazendo. É muito legal. E o mais legal de tudo é ver as pessoas se descobrindo as suas potencialidades, descobrindo o que é capaz de fazer. Então tá aí, a gente tá aí torcendo para que vocês venham fazer parte, tá bom? Eu vou fatiar esse compensado assim, nesse sentido. Eu vou tirar fatias de 30 centímetros. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um gabarito, na realidade um distanciador, justamente para eu poder posicionar a guia de corte, a guia da serra circular, sempre na mesma posição. Então aqui eu encosto na madeira e aqui, ou melhor, aqui eu encosto na guia. E aí essa parte da guia vai estar na posição exata que eu preciso. Ou seja, um corte de 30 centímetros da chapa. Então isso daqui é um posicionador para poder ajustar a guia. É sempre importante experimentar o afastamento dos 2 lados antes de prender definitivamente a guia. Porque quando você puxa de um lado, abre do outro. As fatias que eu preciso, tá aí, 30 centímetros, exatamente. PPIs. Tá aí, primeira peça de 30 cortada. Agora repetir essa ação mais 3 vezes. Bom, eu tenho 2 prateleiras de 30 centímetros de profundidade por os 30 milímetros de espessura. Essas 2 prateleiras elas vão dentro de um nicho de 2 metros de largura e elas vão ficar altas, ou seja, a gente vai olhar ela por baixo. Então, a ideia aqui qual é? Eu, quando comprei o material, eu comprei essas mãos francesas que não tem aquela diagonal. Então a ideia o que era? Colocar essa mão francesa invertida. Ou seja, em vez da prateleira ficar apoiada, ela vai ficar pendurada. Porque aí essa parte prende na parede e a prateleira vai estar aqui embaixo pendurada. É uma prateleira para colocar coisas de um quarto infantil. Então assim, não é um absurdo de peso. Então em cada uma das peças eu vou colocar duas mãos francesas invertidas.
Essas, como eu falei, essas prateleiras são revestidas com fórmica. Então o acabamento das faces do compensado é fórmica e o topo é aparente, só envernizado. Então o que acontece? Como a gente vai olhar ela por baixo eu vou deixar um acabamento perfeito, ou seja, ela completa revestida com a fórmica. E por cima eu vou ter as duas mãos francesas, né, invertidas, e para que eu fixe essa mão francesa na prateleira, eu vou transpassar um parafuso cabeça francesa e vou colocar porca, ou seja, o peso que for colocado ele vai ser sustentado porque a prateleira vai estar aparafusada com porca nas duas mãos francesas. Como vai entrar coisa em cima da prateleira, essas duas mãos francesas elas vão ficar escondidas, porque vai ter coisa na frente. Então eu estou usando uma mão francesa de uma outra forma, uma forma, eu diria, prática. Justamente porque ela vai sustentar a prateleira e ela vai ficar escondida porque vai ter coisas em cima. Agora eu vou fazer um pequeno rebaixo aqui para encaixar a cabeça do parafuso. Eu vou usar uma broca forte. Já estou com uma tira de fórmica cortada. Eu vou colocar a fórmica na parte de cima, justamente para poder usar o furo para achar os furos, né? Então eu vou aplicar aqui o adesivo para poder colar. A outra forma de pendurar a prateleira é usando uma ferragem com suporte invisível para a prateleira. Então, como eu estou montando ela, o que eu vou fazer? Eu vou criar um canal justamente para poder embutir esse ferro que vai dentro dela, ou seja, ela vai entrar como uma gaveta. Então eu já vou deixar isso pronto, não preciso furar posteriormente porque fica mais difícil fazer um furo alinhado, né? Então numa das madeiras eu vou fazer então essa interferência. Vou usar uma tupia para fazer esse canal, fazer um canal nessa profundidade. É mais ou menos uns 8 milímetros de diâmetro. Coloquei uma fresa redonda na tupia e agora eu vou então criar o canal. Um canal semelhante a esse daqui. Fiz um teste. Então eu vou posicionar aqui uma madeirinha para me servir de guia. Esse canal ele não vai de ponta a ponta, ele vai começar dentro da madeira e terminar antes de chegar na outra borda. Já estou aqui com o furo e a ferragem encaixa certinho. Agora a gente tem que fazer, depois de prender as peças, eu vou fazer esse rebaixo para que essa parte chata aqui se encaixe na madeira. Mas antes eu preciso juntar as peças. Eu coloquei uma fresa reta na tupia e deixei ela para fora exatamente à altura da ferragem.
E agora então eu vou abrir esse canal aqui. Só que eu não vou usar nenhum gabarito, vou na destreza da mão. Eu não posso sair dessa marcação que eu fiz. E aí, tá encaixado. Perfeito. Agora eu vou colar a folha por baixo da prateleira. Mas eu não posso me esquecer de colocar os parafusos antes. E depois eu vou encaixar do outro lado a mão francesa. Ao invés de passar a madeira direto na fórmica para ajudar a colar, essa fórmica é escura e ela risca se passar com muita força. Então eu ponho um pano. O pano amacia a ponta aqui da cunha e eu consigo então pressionar ela para poder colar. Bom, terminei as prateleiras, ficou muito firme a mão francesa presa aqui na peça, né? Com o parafuso transpassando. Então, como eu falei inicialmente no início do programa, a ideia é colocar essa mão francesa por cima, porque a prateleira vai ser olhada por baixo, ou seja, ela vai estar num nível de visão mais alto, né? Então a gente vai estar vendo a parte de baixo dela e o topo. E essa ferragem ela vai acabar sumindo no ângulo de visão. Mas eu estava aqui resolvi melhorar isso daí. Melhorar no sentido de acabamento principalmente. E eu criei isso aqui. Uma mão francesa, uma capa, né? Criei aqui um canal, então eu juntei 2 pedaços de madeira, colei, fiz a curva, cortei a curva com a tico-tico, fiz o rebaixo condizente com o desenho da ferragem, né, da mão francesa, e revesti de fórmica dos 2 lados. Então eu criei esse acabamento. E esse acabamento se encaixa perfeitamente em cima da mão francesa. Se encaixa perfeitamente. Ou seja, se você não quiser ficar só com a mão francesa por cima, nessa situação em que a prateleira é uma prateleira alta, né? Essa daqui é uma sugestão de acabamento. Olha que legal que ficou. E você pode usar, inclusive, a própria mão francesa na sua forma normal, que é por baixo da prateleira, e depois entra com esse acabamento colando, né? E cobrindo a mão francesa. Olha aí. Vai parecer que é uma mão francesa de madeira, né? Mas ela está bem estruturada com a ferragem por baixo. Muito legal. Bom, então essa é a primeira opção de uma forma, né? A primeira opção de como você preparar a sua prateleira para pendurar na parede. E a outra forma foi a construção do canal, né? Para poder colocar o suporte invisível. Então eu criei o canal com a tupia. Agora, se você não tiver tupia, não tem problema algum. Você consegue abrir esse canalzinho com um formão, né? Ele não precisa ser redondo, ele pode ser quadrado.
A única coisa é que ele não fique, tome cuidado para que ele não fique muito largo, né? Porque aí a prateleira pode não ficar bem ajustada a hora que você encaixar. Mas é muito fácil de fazer. E vocês viram que eu também construí, construí a prateleira, né? Juntando dois compensados de 15 milímetros. Bom, é isso. Espero que sirva de inspiração para vocês fazerem prateleiras bonitas na casa de vocês, tá bom? Eu fico por aqui, deixa aí o seu like pra gente e olha, não deixa de passar lá no nosso site para ver aquela super promoção dos nossos 3 cursos que nós fizemos um pacote lá, mais de 70% de desconto, tá bom? Um grande abraço, ó, se inscreva se você não é inscrito, hein? E a gente se vê amanhã.